Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre Jane the Virgin, mas assim, um papo sincerão mesmo. Eu tô aqui sem roteiro, sem nada, porque eu queria desabafar, queria falar com outros fãs da série, que eu sei que tem alguns aí do outro lado. Então, essa quinta temporada tem me decepcionado bastante e é muito triste porque é a última temporada da série e é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só assisti até o 6º episódio, o 7º episódio ainda vai sair na semana que vem, eu acho, então tudo que eu vou falar é baseado nisso, não sei se a história vai mudar, mas aí, conforme for acontecendo, eu venho falar com vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e claro que esse vídeo contém spoilers, então muito cuidado. Vamos recapitular então algumas coisas que aconteceram na série nos últimos tempos, nas últimas temporadas, né? A gente foi pego de surpresa com a morte do Michael depois que ele casou com a Jane e estavam vivendo uma vida feliz. Eu já estava aceitando o fato da Jane terminar a série com o Michael até que o personagem acabou morrendo. Até aí, tudo bem, fazer o que? A gente chorou, a gente ficou triste, mas a gente não imaginava que no final da última temporada, né, da 4ª temporada, o Michael ia aparecer vivinho da Silva. Eu fiquei extremamente curiosa pra saber quem era e se realmente era o Michael, se não era. Eu acho que na verdade seria até mais interessante se fosse um irmão gêmeo mau ou um robô ou qualquer coisa, porque trazerem o Michael de volta pra essa palhaçada é muito triste, porque infelizmente os roteiristas eles estão estragando todos os nossos personagens, porque eles estão desrespeitando o Michael, a Jane, o Rafael, todo mundo. Eu, desde o começo da série, eu sempre fui muito do time do Rafael. O Michael foi um personagem que demorou um pouquinho pra me conquistar, porque eu realmente sempre gosto mais dos bad boys, dos vilões, isso nas séries, tá? Não na vida real, pelo amor de Deus. Porque eu acho que eles conseguem trazer esse conflito pras histórias. Então, exatamente por isso que eu sempre na minha vida shippei Damon e Helena, né? Porque é aquele casal não clichê, se assim a gente pode pensar. Porque desde o começo da série, a gente sempre via a Jane e o Michael, um casal feliz, um casal que foi feito um pro outro, planos pra casar e tudo mais. O fato dela ter engravidado sem querer do Rafael era um empecilho pros dois ficarem juntos e tudo mais. Então, se a Jane terminasse a série com o Michael, eu ia achar totalmente clichê exatamente por causa de toda essa história. Só que o Michael foi um personagem que, no decorrer da série, ele foi me conquistando bastante. Então, eu fiquei muito feliz também quando eu descobri que ele realmente voltou. Só que, mano, o cara, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido nessa temporada e eu tô achando extremamente desrespeitoso com todo mundo, porque o Rafael, no começo da série, ele era um cara egoísta, era um cara que se achava, era isso, era aquilo, e o Rafael, ele evoluiu muito na série, e é exatamente isso que eu gosto, porque esses personagens que começam meio que sendo ruins, normalmente nas séries, eles têm uma evolução muito bacana, e é exatamente isso que eu gosto de ver, porque o Michael, ele sempre foi bonzinho e tal, é claro que ele cometeu alguns erros, mas quem nunca, né? Então o Rafael, ele teve inúmeros problemas na série. E aí chegou um momento na série que a Jane, ela começou a ficar confusa entre o Rafael e o Michael. Aí ela acabou terminando com o Michael pra poder ficar com o Rafael. E aí depois de um tempo ela começou a ficar confusa de novo. Aí terminou com o Rafael, voltou com o Michael e casou com o Michael. Só que assim, o Rafael, ele sempre foi muito apaixonado por ela e o Michael sempre foi muito apaixonado por ela. Então eu acho que as pessoas, elas sempre olham o lado da Jane e acabam não olhando o lado do Michael e do Rafael. Porque se eu fosse ele, sinceramente, eu já tinha mandado a Jane pra passear e casasse. Dos dois, entendeu? Eu acho que o final dessa série tem que ser Michael e Rafael juntos. E eu acho que é extremamente desrespeitoso, porque assim, eles mataram o Michael, aí ele voltou e as pessoas começaram a agir como se fosse culpa dele, o que não é culpa dele, ele é uma vítima da Rose, entendeu? Ele foi uma vítima de tudo que aconteceu e tal, aquela coisa, e as pessoas começaram a lidar com o Michael vivo como se fosse uma tortura e tudo mais, sabe? O que eu já acho totalmente desrespeitoso com toda a história que a Jane teve com o Michael, que apesar de sempre shippar ela com o Rafael, eu não vou negar que a história dela com o Michael é muito bonita e muito relevante pra toda a história da série. Beleza, só que quando ele voltou, ele era uma pessoa totalmente diferente, porque ele não lembrava de nada, tava sem memória, então ele era o Jason e tudo mais, aquela coisa. E aí ele não gostava muito da Jane no começo, e a Jane também parecia que não gostava muito dele e tal, porque ela tentava trazer o Michael de volta, mas não era mais o Michael. E aí do nada o Jason começou a gostar dela também e tal, e aí começou ali naquelas tretas, e aí em um momento ali, depois que ele tá prestes a ir embora, ele acaba recuperando a memória e o Michael lembra de tudo.
Até aí, beleza. Só que nesse meio tempo, o Rafael, ele tá extremamente preocupado, porque quem trouxe o Michael de volta foi ele. Ele que descobriu que o Michael tava vivo e tudo mais, e ele que levou a Jane ali pro apartamento e tudo mais, e acabou mostrando o Michael pra ela, coisa que ele não precisava ter feito. E aí é onde eu entro na evolução do Rafael, porque você pode não gostar dele, mas falar que ele é um cara 100% egoísta agora também é mentira, porque o personagem, ele mudou muito. Se você tem dúvida, vai assistir a primeira temporada de novo. Incluindo quando a Jane foi casar, o Rafael, ele ficou ali se questionando no episódio se ele contava pra ela que ainda era apaixonado por ela, sabendo que aquilo ia deixar ela confusa mais uma vez e ia acabar com o casamento dela talvez mais uma vez. Mas não, na verdade, o Rafael resolveu viver a vida dele e deixar a Jane finalmente casar com o Michael e ser feliz e tudo mais. Então ele resolveu esconder o sentimento e ela casou, vida que segue, ele continuou sendo o melhor amigo dela, aquela coisa, aquela ligação que, você querendo ou não, a Jane também sempre teve com o Rafael, do mesmo jeito que ela também tem com o Michael. Até aí, beleza. Só que aí, depois que o Michael morreu, a vida deles começou a mudar muito, né? Só que o Rafael, nessa altura do campeonato, ele já tava cagando pra Jane, ele tava vivendo a vida dele, porque ele já sofreu muito, descobriu várias coisas em relação à família, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa, ele teve que recomeçar a vida dele, sabe? Então, realmente, o Rafael, ele estava recomeçando. E aí, a Jane, ela começou em outros relacionamentos, e tem um relacionamento dela que eu gostei muito, que eu não lembro o nome do personagem, eu gostei tanto e eu não lembro o nome do personagem, mas ele era interpretado pelo Tyler, maravilhoso, de Teen Wolf e tudo mais, e era um relacionamento totalmente diferente de tudo que a Jane já tinha vivido na série até então. Eu achava realmente muito interessante ver essa amizade da Jane com o Rafael. E aí, nesse momento, eu lembro que eu já nem tava shippando tanto a Jane com o Rafael, porque os dois eram muito amigos. Só que aí não, amigos, eles resolveram fazer o quê? Reconstruir todo aquele romance, todo aquele relacionamento da Jane com o Rafael. Eu lembro até que tem um episódio que a Jane, ela acha que o Rafael tá afim dela e tal, então ela entra no banheiro e começa a tirar a roupa dela e tal, só que na verdade ele tava cagando pra ela e tal, então eles mostraram novamente a Jane ali atrás do Rafael, aquela coisa, e reconstruindo todo esse amor. E aí os dois estavam felizes já, prestes a morar junto, o Rafael querendo pedir a Jane em casamento, emprego novo, com o filho deles e tal, sabe? Tudo lindo e maravilhoso. A Jane já tava mais conformada com a morte do Michael, já tava vivendo a vida dela, tudo lindo e maravilhoso. Aí, beleza, eles trouxeram o Michael de volta pra vida, e aí que as merdas começaram a acontecer, que é nessa temporada. E eu não estou falando do quesito de trazer o Michael de volta pra vida, porque pra mim tudo bem. Eu não ligo do fato de terem trago ele de volta. O que me incomoda é que eles voltaram mais uma vez com essa treta da Jane em dúvida entre ele e o Rafael. E o que mais me irrita é a velocidade que as coisas estavam acontecendo, porque nos 2 primeiros episódios a Jane fala com o Rafael: não, meu amor, tudo bem, relaxa, eu esqueci o Michael, é passado, aconteceu, já era, não sei o que, aquela coisa, sabe? Eu entendo super a confusão dela, na cabeça dela ficar desse jeito, mas a minha reclamação é com os roteiristas mesmo, entendeu? Não é nem com os personagens. E aí o que aconteceu? Nesse 6º episódio, o Rafael, depois de já ter terminado com a Jane, porque eu achei uma coisa muito sensata deles terem feito, porque o narrador acaba falando, tipo, o Michael recuperou a memória, mas peraí, o Rafael também recuperou a memória dele. Então, o Rafael, ele começa a lembrar de tudo que ele passou, porque ele sempre foi meio que a segunda opção da Jane, entendeu? Então, ele ficou ali naquele questionamento no final da temporada anterior: será que se o Michael tivesse vivo, ela teria me escolhido e tal? E fica aquela coisa, sabe? Então, o Rafael, ele realmente estava muito mal com tudo que aconteceu, e essa depressão, se você parar pra pensar, já tá há um tempo. O Rafael já tá com medo há um tempo, ele já tá triste há um tempo, já tá acontecendo isso há um tempo, porque no final da temporada anterior, não sei se vocês vão lembrar, ele começa a ficar seco com a Jane, ele começa a ficar muito mal, porque ele tinha descobrido que o Michael, na verdade, estava vivo. Então o Rafael ali, ele já ficou preocupado, porque ele tava num relacionamento estável com a Jane, ele tava feliz de novo, os dois estavam felizes, sabe? E aí, beleza, acontece toda aquela treta, e aí, se eu não me engano, no primeiro episódio, a mãe da Jane vai falar com ele e tal, e naquele momento o Rafael desaba, ele começa a chorar, e ele fala que ele tá com muito medo, que ele tá assustado com tudo,
tudo, e você já começa a perceber o quanto aquilo afetou psicologicamente o Rafael. Então a depressão ela já tava começando há um tempo, e aí com tudo que aconteceu da Jane falar que tava confusa em relação ao Michael, acabou piorando toda a situação, mas é muito bom de saber que o Rafael, na verdade, ele tá tomando antidepressivo, então ele tá se cuidando, então até aí tudo bem. A minha grande questão é, pra quê? Pra que os roteiristas resolveram fazer isso? Pra que eles colocaram a Jane e o Rafael pra voltarem uma temporada anterior, construir todo um relacionamento de novo, pra chegar na outra temporada, o Michael voltar e eles acabarem com aquilo de novo? E o que mais me incomoda também é que um episódio antes da Jane começar com toda essa confusão aí na cabeça dela, ela tava lá deitada com o Rafael falando de ter mais filhos, sabe? Ela tava feliz, ela tava toda apaixonadinha pelo Rafael, aquela coisa, sabe? Então começa a se colocar também no lugar do Rafael. É claro que não é fácil pro Michael, é claro que não é fácil pra Jane, mas pro Rafael também não é. E eu tô vendo que os fãs estão muito assim, né? Tipo, o Rafael que se dane, porque aqui é Jane e Michael. Eu não me incomodo que a Jane termine a série com o Michael. A minha questão é, o que eles vão fazer pra chegar ali? Será que vale a pena eles fazerem tudo isso na história pra chegar no final, a Jane mais uma vez ficar com o Michael e o Rafael ser deixado de lado mais uma vez? Mas por outro lado, também você para pra pensar, também não é justo com o Michael de trazer ele de volta simplesmente pra ele ser um empecilho entre a Jane e o Rafael, e a Jane finalmente perceber que ela ama o Rafael e escolheu o Rafael. Então você consegue perceber que, independente se a Jane terminar com o Michael ou com o Rafael, de algum jeito eles estragaram a história, sabe? De algum jeito eles cagaram ali e vai ficar alguém infeliz. Porque tudo bem eles trazerem o Michael de volta pra vida, mas não precisavam ter feito a Jane voltar com o Rafael, porque quando o Michael voltasse pra vida, por exemplo, a Jane poderia estar namorando aquele menino lá que era interpretado pelo Tyler, e aí sim ela ficar confusa entre um e outro, mas não com o Rafael, cara, porque, gente, é muita sacanagem fazer isso. E assim, é desrespeitoso em todos os lados, entendeu? Não tô defendendo nem o Rafael, nem o Michael, nem a Jane. A Jane é a que mais tá me irritando, porque a evolução que aconteceu em todos os personagens, os roteiristas estão estragando tudo, porque o Rafael evoluiu, o Michael evoluiu. Também é triste pensar que o Michael, ele perdeu tudo na vida dele, né? A carreira dele, sabe? Ele perdeu tudo. A Jane, né? E a Jane também, porque a Jane voltou a ser aquela pessoa controladora e confusa e chata e aquela coisa, e o Rafael voltou a ser aquele cara que, sabe? Por que eles estão fazendo isso? Os personagens tinham chegado tão longe, eles tinham evoluído tanto na história, tinha acontecido tanta coisa legal, sabe? Eu acredito que a Jane, ela vai terminar a série com o Rafael, eu acho que tudo indica que isso vai acontecer. Eu sei que vazaram algumas fotos dela vestida de noiva e tal, e teoricamente parece que vazou um script também do último episódio em que dizia que a Jane está casando com o Rafael, né? E algumas pessoas começaram a falar que não tinha como ela casar com o Rafael, porque tem uma foto que mostra o Rafael do lado da Luísa e com os pais dele na vida real, que é bem legal, assistindo o casamento. Só que na foto que a Jane está no altar chorando, não sei o que, teoricamente gravando, a Luísa tava lá. E a Luísa tava do lado do Rafael assistindo o casamento, entendeu? Então, enfim, não faz tanto sentido, eu não vou focar tanto em fotos vazadas, porque pra mim não diz nada. Eu acho que a Jane vai terminar com o Rafael, mas não é uma coisa que eu queria, exatamente pelas coisas que eles estão fazendo, porque nesse último episódio que eu vi, a Jane, ela vai viajar com o Michael, ela vai embora com o Michael. Aí, imagina só a cena. Chega lá, ela começa a descobrir que o Michael não é mais o Michael, que ele é uma pessoa diferente agora, porque ele também tem um pouquinho do lado do Jason nele, você já começa a perceber que o Michael está diferente, que ele não está mais tão romântico, que ele não é mais o Michael que a gente conhece, entendeu? Outra coisa que eu também acho uma grande sacanagem, né? Porque tadinho do Michael. E aí, imagina só a cena, tá? Ela percebe que, na verdade, ele tá diferente, então ela ama o Rafael. Aí ela vai voltar, o Rafael tá com depressão, o Rafael tá mal. E aí, Rafael, agora sim, tá? Eu me decidi, a gente pode ficar junto. Não é justo. Não é justo com ninguém. Por isso que eu falo que o Michael e o Rafael tinham que mandar ela passear e deixar ela pra lá. Não é justo nada que tá acontecendo com nenhum personagem nesta temporada. Nem com o Michael, nem com a Jane, nem com o Rafael. E eu tô ficando extremamente triste porque eu tava empolgada por ser a última temporada da série. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que eles pensaram assim: tem dois times diferentes, né? Os fãs, eles brigam por dois tipos diferentes.
Então, de um lado nós temos o time do Michael e do outro lado nós temos o time do Rafael. O que a gente pode fazer pra eles tretarem e o que a gente pode fazer pra ao mesmo tempo agradar os dois? Só que na verdade, pelo que eu notei, eles não estão agradando nenhum dos dois times, entendeu? Eu sou sim time Rafael sozinho, porque ele merece coisa melhor, ele merece alguém que valorize ele também tem que se valorizar mais sim. E também sou time Michael, porque eu quero que o Michael também seja feliz, que ele recomece a vida dele agora que ele teve uma segunda chance. E a Jane, amigo, termine sozinha. Eu não queria que a Jane terminasse sozinha, sabe? Porque a Jane sempre foi uma pessoa romântica e tal, mas sei lá, eu acho que, sabe, tá acontecendo tanta coisa que eu tô tão chateada quanto o Rafael e quanto o Michael. Não dá pra entender, porque a Jane fica nessa, eu quero o Rafael, eu quero o Michael, eu quero o Rafael, eu quero o Michael. Todo mundo se coloca no lugar da Jane, mas começa a pensar no lado do Michael e do Rafael, como eles se sentem com toda essa confusão e tipo, ai, será que ela vai me escolher? Será que ela não vai me escolher? Isso é extremamente idiota. Esse vídeo foi mais um desabafo mesmo, vocês já devem ter percebido. Os comentários estão abertos pra vocês darem a opinião de vocês, tá? Eu só peço, por favor, respeite a opinião alheia, respeite as outras pessoas. Não vamos ofender os amiguinhos. Se eu vejo comentários das pessoas xingando qualquer coisa do tipo, eu apago, tá bom? Então não vai ficar. E aí, conforme a história vai mudando e acontecendo alguma coisa, eu faço esse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá bom? Vamos torcer para o final da série ser muito boa, apesar de eu ter desanimado bastante. E a única coisa que pra mim tá salvando essa temporada é a amizade da Petra com a Jane, que tá simplesmente incrível. Eu acho que a Petra, na verdade, agora, ela que é a verdadeira protagonista da série, desculpa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!